Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart, e neste vídeo irei falar da trilogia Kubo. E a ideia é justamente ir passando por cada um dos filmes dessa franquia, elencando os filmes do melhor ao pior, segundo a minha opinião, é claro. Bom, agora que vocês entenderam como vai ser o vídeo, antes de ir adiante com a análise, eu peço encarecidamente para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aí para dar aquela ajuda no engajamento e também compartilhe esse vídeo com os amigos, assim você ajuda o canal a crescer. Recado dado, vamos para o vídeo. O primeiro capítulo dessa saga é Kubo, de 1997, um filme dirigido por Vincenzo Natali. Ele escreveu o roteiro também junto com o André Bigelek e o Graham Manson. Ou Graham Manson, sei lá como é que se diz isso. A história aqui é focada em 6 desconhecidos que são colocados em um complexo de salas de formato quadricular. Acontece que para se moverem entre as salas a fim de achar a saída, eles devem tomar cuidado, porque algumas dessas salas possuem armadilhas mortais. Nisso, os sobreviventes tentam arrumar métodos de evitar as salas com armadilhas, enquanto tentam entender por que razão foram colocados ali, e isso tudo gera uma situação extremamente estressante, que revela que as armadilhas não são o único desafio que eles terão que enfrentar. Afinal, são desconhecidos, eles podem confiar um no outro quando colocados sob pressão. O que eles serão capazes de fazer para sobreviver? Tudo isso é trabalhado no primeiro capítulo dessa saga. Essa é a segunda vez que vejo esse filme, dessa vez para fazer o vídeo, é claro, e para mim continua sendo um filme excelente. É uma trama muito inteligente, bem amarrada e intrigante. É surpreendente como o filme consegue te manter vidrado naquela história através do fator psicológico, porque o filme é mais sobre como os personagens vão lidar com aquela situação bizarra, como isso os afeta, como isso mostra quem eles realmente são de verdade. Talvez o maior perigo ali naquele lugar esteja entre eles. Uma coisa que eu acho muito boa também é que é um filme que não te dá respostas. Por que estão fazendo aquilo com eles? Quem está fazendo? O filme não responde. Ele não precisa responder. E é muito melhor que isso fique em aberto para o público criar suas teorias, assim como os próprios personagens têm suas teorias. Agora, estão eles certos? Não sabemos e não importa. Outro fator muito bom é como o filme vai subvertendo suas expectativas sobre os personagens e tudo de uma forma muito natural. Certos personagens que parecem heróis se revelam vilões, outros que você tem certa antipatia pela atitude conformista deles, você acaba simpatizando ao longo da trama. Além disso, personagens que parecem ser os mais capazes de resolver aquela situação se revelam pouco úteis e outros que você não daria tanto crédito acabam se mostrando muito funcionais. Então é muito legal como o roteiro brinca com nossas expectativas. O filme não tem muitas mortes, se você parar para pensar. A primeira logo ali no começo e temos outras mais à frente. Elas até que são viscerais, mas não são o chamariz desse filme. Ele não tem aquele lance mais torture porn como Jogos Mortais, por exemplo. Como eu já falei, é trabalhado mais do lado psicológico. Só que nesses momentos que tem gore, o filme funciona. A parte de efeitos práticos eu acho que se sustenta muito bem. E a parte de CGI eu considero boa para a época que o filme foi feito. Todo o design de produção dos quartos eu acho muito bom, tem seu próprio charme e além de tudo dá uma personalidade bem foda para esse filme. E quem projetou o design foi um matemático que também serviu como consultor na questão do roteiro. Na questão de atuações eu acho que são relativamente boas. Para mim tem uma certa escorregada aqui e ali, mas sei lá, no geral eu considero tudo muito bom. O que mais gosto nesse filme é com uma trama inteligente, a questão de como resolver os enigmas das salas para conseguir chegar à saída. É usado muito a matemática para a solução dos problemas e dá muita vontade de aprender matemática, porque parece quase como um superpoder, sabe? Principalmente da personagem da Liven. Deviam passar esse filme na escola para instigar as crianças a se interessarem pela matéria, aliás. Ah, professor, quando que eu vou usar esse negócio de números primos da minha vida? Pera aí que eu vou colocar um filme pra vocês verem. Quanto aos personagens, eu gosto deles, de todos, aliás. Acho todos bem trabalhados, mas eu especialmente gosto da Liven e do Worth. A Liven porque, como disse, ela é foda na matemática, e do Worth por causa do cinismo e niilismo dele. É meio irritante no começo, mas você aprende a gostar, e daí, meu amigo, é só Team Worth. Bom, então eu adoro esse filme, eu vou dar pra ele um 10 de 10. Kubo 2, Hipercubo, filme de 2002 dirigido por Andrzej Sekula e escrito por Sean Hood, Ernie Barbarash e Larry McLaughlin ou McLaughlin. O filme conta a história de um grupo de pessoas que são colocadas nesse hipercubo e daí bem, eles vão tentar entender o que está rolando ali. A diferença desse filme para o primeiro é que aqui é utilizado conceitos teóricos da física, que são interessantes por um lado, mas ao mesmo tempo atenua o elemento de veracidade da história. Porque pegamos o primeiro filme como exemplo. Lá o cubo é uma construção e tudo que está ali poderia acontecer, sabe? Você acredita que poderia haver um cubo construído repleto de armadilhas, onde pessoas seriam colocadas sabe-se lá com que propósito.
Só que neste filme é colocado muitos elementos que tornam mais difícil para o público acreditar, por mais que haja ali um suporte científico. Aqui temos viagem no tempo, diversas dimensões e enfim. É um salto bem grande se a gente comparar com a pegada mais intimista do primeiro filme. O filme, além disso, possui problemas de coerência. O roteiro tem falhas. Não estou me referindo ao aspecto científico, porque eu não teria como julgar isso, mas sim falhas de coerência para exemplificar os conceitos científicos abordados. O design de produção do filme eu acho bem pobre. Tem uma hora que a personagem da Kate encontra uma versão alternativa do grupo em que ela estava, que já estão cadavéricos, mortos há sei lá quantas décadas, e os bonecos que colocaram ali são muito ruins, cara. As roupas, as perucas, é tudo muito mal elaborado. E é isso, são obviamente bonecos, você não consegue nem por um segundo acreditar que aquilo seriam pessoas, sei lá, há muito tempo mortas. E de novo, mostra bem como esse filme exemplifica de maneira muito boba os conceitos científicos. Para apresentar a ideia de realidades alternativas, mostra Kate se defrontando com uma realidade onde ela e os outros do grupo morreram. Ok, mas jura que morreram um ao lado do outro tão organizadinhos assim? Eu acho que após certo tempo as pessoas iam se matar para se comerem no sentido gastronômico. Ia ser uma coisa feia, não ia ser esse ambiente organizadinho, todo mundo com a roupa limpinha e tal. É aquilo que eu falei, isso daria certo para uma videoaula que busque ser didática, mas como filme fica muito tosco. Os efeitos de CGI aqui são ruins. O primeiro filme não tinha os melhores efeitos de CGI, mas eu relevo pela época e por não serem uma parte tão importante do filme. Já aqui as mortes são, acho que todas, em CGI. Já que eles exploram demais esse elemento, ele deveria ser melhor trabalhado. Mas não, é tudo bem ruim e consequentemente isso torna as mortes sem nenhum peso, uma coisa extremamente plástica. O design dos quartos eu achei muito cansativo visualmente, porque eles são todos iguais, então depois de uma hora de filme você cansa do mesmo cenário. Eu gostava que o primeiro filme desenvolvia isso melhor, porque lá tínhamos quartos um pouco diferentes, alguns azuis, outros vermelhos, acho que tinha verdes também. A questão é, tinha uma gama maior no design dos quartos, o que deixava visualmente mais interessante. Fora que o primeiro filme tinha uma pegada mais industrial dos quartos e das armadilhas. Aqui o que temos é uma abordagem mais high-tech e sem armadilhas. Em Hipercubo, o que temos são os personagens se defrontando com as consequências práticas de teorias da física. Outro elemento que eu adorei no primeiro filme e que aqui não tem é a questão do enigma. Os personagens têm que lutar contra o tempo no primeiro filme porque eles não têm água nem comida e porque eles têm um certo tempo para chegar num certo quarto. E aí eles vão tentar entender o que os números na sala significam, o que é aquele cubo, como ele é estruturado. Além disso, em Cubo, os personagens são inteligentes, uns mais, outros menos, mas enfim, eles trabalham para solucionar o problema. E é muito foda como eles chegam nas conclusões, é muito foda ver como, especialmente a Liven e o Kazan são brilhantes, e o Worf também, de certo modo. Já que os personagens são mais apáticos, nenhum ali é especialmente dotado de uma inteligência funcional para resolver problemas das salas, especialmente porque não tem muito o que ser resolvido. No final das contas, os personagens têm que só ficar andando de um lado para o outro até que o hipercubo entre em colapso. Ou seja, o papel ativo deles ali é muito pequeno. E enfim, eu gostava do protagonismo maior que se dava aos personagens do primeiro filme e aqui fica faltando. Na verdade até existe uma função de certos personagens ali, mas não em relação a resolver o hipercubo, mas sim numa personagem conseguir uma parada de outra personagem que está ali dentro. Porque tem isso, é que eles querem explicar melhor o que é o hipercubo e aí revelam que na verdade é uma experiência militar e no caso desse filme, os militares têm um objetivo em colocar toda aquela galera ali naquele hipercubo. E eu achei bem ruinzinho todo esse subplot que criaram. O que falei que gosto no primeiro filme, os caras jogaram pro alto nesse segundo. E eu nem acho que a história em si é ruim. A ideia de ir em hipercubo, desenvolver as teorias científicas da física, isso é legal. Mas a forma como é feita aqui, eu não gostei. Agora mais coisas que não gostei e ainda não falei, mas vou falar agora de forma rápida. A trilha sonora, achei muito irritante. A montagem do filme, eu achei brega. Os personagens, que no começo não parecem agir de acordo com a situação que está rolando, fazendo umas piadinhas bestas e tomando atitudes, sei lá, meio caricatas. Os personagens são mal desenvolvidos de maneira geral, eu diria, e isso cria muitas situações cringe ou vergonha alheia. Ah, e eu não vou falar de atuações porque o filme que eu vi era dublado, tá? Eu vi na Amazon Prime, aliás, tem os 3 filmes lá, e não tinha opção de ver na língua original, só em português. Eu não entendo como esses serviços de streaming não conseguem fornecer o filme na língua original, mas enfim, né, de vago. Eu nem acho que esse filme seja horrível, mas ele é muito mal desenvolvido e bem inferior ao primeiro. Então, em resumo, Hipercubo tenta dar uma abordagem de certa forma mais megalomaníaca à história, só que tudo é muito mal desenvolvido, sem o charme do seu predecessor e principalmente sem engajar o público naquilo que o filme propõe. Por isso eu vou dar uma nota 5 de 10 para ele. Cubo Zero, filme de 2004 dirigido por Ernie Barbarash.
que também escreveu o roteiro, que aliás escreveu o roteiro lá do primeiro filme, né? E a história já sabe, né? Um grupo de pessoas postas no cubo e elas vão tentar entender o que tá rolando ali. A adição que temos aqui é que também tem dois caras que trabalham como técnicos ou algo do tipo, cuja função é garantir que as coisas se encaminhem conforme a vontade das pessoas por trás do cubo. Porém, o que acontece é que um dos técnicos começa a se questionar sobre se é certo aquilo que eles estão fazendo e a partir daí ele vai tentar ajudar as pessoas que estão presas no cubo. Só que aqueles que estão por trás de toda essa parada não vão deixar isso barato e tentarão frustrar os planos de qualquer um que tente sair do cubo. Esse filme segue um pouco daquilo que é estabelecido no segundo filme, que é aquela questão do governo estar por trás de tudo. E cara, é aquela velha máxima de é melhor não explicar, é melhor deixar as pessoas teorizarem sobre o que pode ser, porque daí você explica e fica uma bosta. Aqui mesmo o que se dá a entender é que um governo teocrático e ditatorial que está por trás de tudo. Tal governo utiliza do cubo para fazer experimentos com aqueles que o governo condena, seja por serem adversários políticos, críticos do regime, enfim, parece ser uma parada tirânica mesmo. Esse filme também é conciliador com os dois outros filmes, porque nele é dito que há diversos tipos de cubos, com diferentes experimentos acontecendo. Então, apesar desse filme seguir mais na onda do primeiro, ainda assim ele não renega o segundo. E eu estava até achando que esse filme poderia ser legal, porque ele começa bem. Na verdade, ele tem coisas maneiras. O problema é que ele tem elementos bem galhofas, o que fode a experiência toda. Vou começar falando o que eu achei legal, depois eu detono o que não curti. Eu curto que eles trouxeram aquele clima do primeiro filme de resolver um enigma, os personagens que vemos no começo tentam entender o que estava rolando ali, e até parecia promissor esse início, sabe? A protagonista tinha uma personalidade forte, e isso é até maneiro, e eu posso dizer que eu curti ela. Outra coisa muito boa é a parte do gore. Temos várias mortes legais aqui, muito mais mortes do que no primeiro filme, aliás, e mais sangrentas. E é utilizado efeitos práticos, então tem umas paradas bem grotescas e isso é muito bom. Mesmo momentos que seriam mais comum o diretor usar efeitos digitais, o diretor optou pelos efeitos práticos, como quando, por exemplo, o cara é fatiado em pedaços por um monte de fios. Isso é bem foda, uma decisão acertada por parte da direção. O design do cubo eu acho que é até bom, embora seja engraçado porque tem uma cena em que a Rains empurra o Win na parede e daí ela mexe, sabe, a parede, fica parecendo um lance meio cartolina. E eu acho que aquelas paredes deveriam parecer ser maciças, né? Então eu acredito que tenha sido um erro. Mas tirando isso, até que é legal, embora eu continue preferindo o primeiro filme na questão de design de produção do cenário. A trilha sonora é até legal em certas partes, tem umas composições que me lembram um pouco Silent Hill, e eu acho isso maneiro, mas tem uma parte da trilha sonora que eu absolutamente odiei, que são aquelas composições que aparecem quando é uma cena no escritório dos técnicos. Você vai perceber se ver o filme, é basicamente aquela batida de tambor que geralmente se coloca em filmes militares, e a outra que eu não gostei é quando usam uma espécie de sanfona, sei lá. Achei muito brega, parece o tipo de coisa que tocaria num baile de terceira idade na Rússia. Eu sei que foi bem específico, mas essa é a imagem que vem na minha cabeça quando eu ouço aquela trilha. E aí a gente já começa a falar do que eu não gostei nesse filme. Cara, a maior parte do que acontece no escritório dos técnicos é um saco. Teve momentos que eu estava achando interessante os personagens começando a tentar decifrar lá as palavras no quarto. Aí cortava pros técnicos e dava aquela sensação de divagação foda, sabe? Fora que é dentro desse arco narrativo dos técnicos que acontecem as coisas mais galhofas e que não fazem nenhum sentido, e onde fica mais evidente a deficiência do roteiro em criar personagens críveis e não unidimensionais como os que vemos na tela. Mas vamos por parte. Primeiro, o personagem do Win é questionador, começa a fazer muitas perguntas, o que gera boa parte dos problemas depois. Só que assim, como alguém com esse perfil conseguiu um emprego ali? Esse RH tá muito ruim. Por outro lado, o colega de trabalho dele, o Dude, é o exato oposto. Ele vive falando, eu só aperto botões, só sigo ordens. Isso a ponto que fica caricato, fora que dentro desse arco narrativo impera a exposição de roteiro através de uns diálogos bem pouco criativos que servem só para comunicar o público do que está acontecendo, sendo que boa parte dessas coisas seriam entendíveis pela circunstância em si, mas eles precisam datilografar para o espectador. E esses personagens ficam ainda mais inconsistentes por causa das ações que vão tomando ao longo do filme. O Wayne, supostamente inteligente que é, até então não desconfiava de nada daquele experimento, até aquele momento que ele olha uns formulários lá. E ele parece ter um profundo senso ético, mas aceitou um trabalho para ver pessoas sendo mortas da forma mais horrível possível. E o Dodge, que não liga para nada e não quer saber de nada, e seu objetivo é só apertar botões, mas de repente se sacrifica para ajudar o Wayne. Então, isso não faz muito sentido. Mas isso não é nem o pior é esse personagem chamado Jax. Quando eu vi ele chegando com seu olho mecânico brilhando, porque o editor do filme se preocupou em pôr esse efeito escroto, eu já pensei,
isso vai ser ruim. Só que é bem pior porque esse personagem parece uma caricatura e ele fica muito deslocado porque não tem nada a ver com o tom que o filme estava tendo até ali. Talvez a ideia tenha sido fazer um personagem sarcástico, um tanto excêntrico, mas o resultado foi só cringe, cara. É ridículo, a expressão corporal do ator, os maneirismos, é aquilo. Esse personagem é caricato e ele não encaixa no que estava sendo mostrado até então. E ainda por cima tenta-se colocar um elemento de humor na interação dele com o Dodge e simplesmente não funciona. Eu só ficava pensando, por que o diretor fez isso, cara? Ele estava indo até relativamente bem, mas esse humor deslocado aí não deu pra mim. O filme tem mais elementos galhofas, como quando, por exemplo, um dos sobreviventes passa a ser controlado por um chip e fica com aqueles olhos verdes que parece efeito daquela novela dos mutantes. Fora que o cara ganha superpoderes e pula uns 4 metros de altura. Quer dizer que porque você passou a ser controlado por um chip, você se torna um super-humano e passa a ser quase imortal? What? Esse filme encaixa vários elementos de ficção científica de baixa qualidade e fica muito deslocado com o que a princípio era o projeto do Kubo. Eles adicionaram isso do cara com o chip lá para criar um elemento que desse mais senso de urgência e perigo, mas era desnecessário porque já havia esses fatores, causado pela deadline de que a Rains e o Wayne tinham que sair em tantos minutos ou seriam obliterados pelo sistema de reinicialização do Kubo. Como esse filme é uma prequela, eles até tentam criar um elemento de conexão com o primeiro filme, mas para resumir, eu achei uma porcaria. Então, Kubo Zero não é um filme horrível. Eu acho ele até um pouco melhor que o segundo, mas ainda assim é bem inferior ao primeiro. Isso principalmente pela adição daquele arco narrativo dos técnicos, além de seus personagens caricatos e mal desenvolvidos, um humor deslocado e por fim por querer explicar coisas que não precisavam de explicação. Então por isso eu vou dar uma nota 6 de 10 para ele. Então para fechar, a minha classificação da franquia Kubo do melhor ao pior ficou assim. Em primeiro lugar, Kubo de 1997 com 10 de 10. Em segundo lugar, Kubo Zero de 2004 com 6 de 10. E em terceiro lugar, Kubo 2 Hipercubo de 2002 com 5 de 10. A minha recomendação para quem não viu nenhum desses filmes é que veja só o primeiro. Eu tinha feito isso a princípio, eu tinha visto o primeiro filme do Kubo, gostei, daí depois eu vi gente falando que o segundo e o terceiro filme eram bem ruinzinhos, e daí eu decidi não vê-los. E essa era a minha vida até ter que fazer esse vídeo agora pro canal. Nenhum filme é horrível, mas o primeiro é o único memorável e que vale a pena ser assistido até hoje. Tinham anunciado um remake de Kubo, isso ainda em 2015, mas até agora nada. Bom, é isso por esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, digam aí nos comentários qual filme é seu favorito, também curta e compartilhe esse vídeo, assim você ajuda o canal a crescer. Beleza? Por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau!